Hoje a livraria Tesouros do Absurdo traz para você uma publicação nossa, este pequeno livreto chamado O Gigante Deitado do Rio de Janeiro. Este tema, O Gigante Deitado do Rio de Janeiro, foi objeto de um seminário nosso e será objeto de publicações mais volumosas que ainda este ano o Instituto Mucará de Brasilã e o Centro Ernesto Soares de Iconografia Simbólica estarão lançando. Pois muito bem, o que fala este livreto? Ele fala precisamente deste complexo montanhoso conhecido como o Gigante de Pedra, que é um nome oriundo da tradição tupinambá, não é? Carioca. Este complexo montanhoso é registrado em crônicas, em poesias, em lendas, em mitos, enfim, desde o século XVI. Né? A cidade do Rio de Janeiro, a beleza urbanística do Rio de Janeiro, a beleza paisagística do Rio de Janeiro está diametralmente, umbilicalmente ligada com o complexo montanhoso do gigante. Se nós suprimirmos a figura do gigante deitado do Rio de Janeiro, a beleza urbanística e paisagística do Rio de Janeiro desaparece. E existe uma curiosidade: o Rio de Janeiro nasceu, cresceu e desenvolveu-se dentro do corpo do gigante. Né? Fazendo a expansão, o Rio de Janeiro é fundado aos pés do corpo do gigante. Portanto, no Pão de Açúcar, onde Estácio de Sá funda a cidade. A cabeça do gigante é precisamente a Pedra da Gávea, um local mítico, um local mágico dentro do Rio de Janeiro, envolto em lendas, em aparições, ligados a discos voadores, mundos subterrâneos, etc. Tal. Enfim, por toda a estrutura do gigante, o Corcovado, por exemplo, está posicionado exatamente no falo do gigante. Vou ler aqui para vocês algo que sempre chamou muita atenção dos viajantes quando eles vinham entrando pela Baía da Guanabara. De onde o gigante é avistado? Completamente avistado. Da Baía da Guanabara. Quando você vai entrando ao Rio de Janeiro, toda a estrutura corpórea do gigante forma, curiosamente, um contorno de um homem, né? Da cabeça aos pés. Gonçalves Dias tem um poema gigante chamado tem um poema sobre esse complexo chamado O Gigante de Pedra, que aparece nos últimos cantos, onde afirma que o Rio de Janeiro tem um gigante. Né? Jacques Arago, em 1854, fala o seguinte: pela terceira vez te saúdo, ó Rio de Janeiro, em pé sobre o convés, com o pescoço estendido, como se Deus me houvesse restituído a luz dos olhos, eu via sair das águas o gigante deitado, tão pitoresco e felizmente talhado para a guia dos navegantes. Sim, eu vejo a fronte borbônica, o largo peito, a curva das pernas e o pé, que indica a entrada da Bahia. Essa figura do gigante deitado ficou celebrizada naquela propaganda da Johnnie Walker, né, em que o gigante desperta e termina dizendo que o gigante não está mais adormecido. Né? O gigante desperta e entra pela Baía da Guanabara adentro. Portanto, a história do Rio de Janeiro está diretamente ligada à presença desse complexo montanhoso que, isoladamente, dentro das suas montanhas, dentro dos seus picos isolados, cada uma carrega um tipo de lenda específica. E neste pequeno livro, nós trazemos para vocês essas pequenas lendas, esses pequenos mitos e a iconografia relativa ao gigante de pedra. Ora, esse é um tema tratado, é um tema clássico, né? Curiosamente, não é um tema abordado dentro da historiografia brasileira. O gigante deitado é uma figura humana. Não é? O tema da figura humana como espelho da proporção harmônica do universo tem raízes no pensamento helênico. Ele foi adotado, por exemplo, nos tratados de Vitrúvio, que é um dos maiores arquitetos. Ele foi adotado nos tratados de Paládio e ele era enfatizado nos autores medievais. Haja visto que as catedrais góticas são a réplica de um corpo humano em formato arquitetônico. O caráter antropomórfico do gigante, portanto, insere-se também
além dessas tradições, em uma longuíssima tradição, tanto do Oriente quanto do Ocidente, chamado a tradição da natureza animada, que constitui um patrimônio universal que remonta a épocas tão recuadas quanto o Paleolítico. Uma expressão disso que nós temos e que estuda este tipo de caráter antropomórfico das montanhas é o Feng Shui chinês, por exemplo, aparentado com o Feng Tui vietnamita e também com seus paralelismos com o Purusha Vasta dos hindus, né? Bem como na posição do crocodilo Nak, que é um crocodilo subterrâneo, ou do Asura, na versão do Camboja balinês, né? Então isso é simplesmente uma das tradições que estudam o gigante deitado. Antigamente, quando iam se construir cidades, observavam-se precisamente essas características, né? O que diferenciava um local sagrado de um local não sagrado? Abundam registros de afloramentos rochosos, de penedos, de colinas, de aparência zoo ou antropomórfica. A tais geografias naturais, prendia-se a ideia de que aquela geografia possuía um gênio, uma natura naturans, que ancorava na paisagem qualidades específicas, e uma vez ancorada na paisagem qualidades específicas, esta paisagem do local passa a encarnar as qualidades específicas do gênio, as virtudes, as propriedades. Ora, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ao ter o seu contorno definido por um gigante, corresponde precisamente a esse paradigma. Resta saber o que é esse gigante, quais são as virtudes que ele encarna, quais são as energias que ele encarna e que emana para os cariocas e o Brasil. Portanto, proceder ao exame anatômico da imagem do gigante deitado nos leva a refletir sobre as suas implicações profundas no âmbito desta vastíssima tradição que chega até nós desde os gregos antigos. Essa é uma publicação muito importante que nos faz entender um pouco mais, ou pelo menos ampliar um pouco mais o nosso foco de visão sobre o gigante deitado do Rio de Janeiro. Tem, por exemplo, fora do corpo do gigante, mas dentro do Rio de Janeiro, aquela famosa águia que está dentro, onde o Projac da Rede Globo está dentro daquela águia em posição de voo. Então todos os locais que têm aparência de zoo ou antropomórfica significam precisamente locais sagrados, ao longo de toda a tradição dos povos. O Rio de Janeiro é, consoante essa tradição, um solo sagrado. Vamos descobrir o que é o Rio de Janeiro. Caso você queira adquirir a nossa publicação, ela está disponível no nosso site www.imub.org/loja. Muito obrigado.